Sussurros do Ser. Episódio 1. Heráclito. A Dança do Fogo. Subtítulo: A impermanência, a tensão e o fluxo da existência. Em um mundo de ruídos e pressa, este é um espaço de silêncio e profundidade. Você está ouvindo Sussurros do Ser, um podcast sobre filosofia, existência e transformação interior. Respire. Sinta. Questione. Sabe, a vida parece que está sempre mudando, né? Tudo. Relações, ideias, o mundo em si. E muitas vezes a gente só quer um pouco de calma, de estabilidade. Mas e se essa instabilidade for a real essência das coisas? Hoje a gente vai fundo no pensamento de Heráclito de Éfeso, um filósofo grego lá do século 6 a.C., que já via a mudança não como um problema, mas como a chave de tudo. Foi uma época incrível na Grécia, né? A filosofia começando, a busca por explicações racionais em vez dos mitos. E enquanto muitos procuravam, sei lá, uma substância fixa, tipo água ou ar, Heráclito olhou para o dinamismo, para o fluxo. Nossa ideia aqui é explorar os pontos principais dele que a gente encontrou nos materiais que pesquisamos, o fluxo constante, a tensão dos opostos, o tal do logos e a metáfora do fogo. E claro, por que isso mexe tanto com a gente ainda hoje? Tem aquela frase famosa dele: tudo flui, nada permanece, e a imagem do rio. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Como entender isso melhor? Essa metáfora do rio é brilhante, porque ela pega uma transformação dupla, sabe? Quando alguém pisa no rio pela segunda vez, não é só a água que mudou. A pessoa também já é outra. O tempo, esse fluxo que não para, ele transforma tudo. Para Heráclito, a única coisa que fica é a própria mudança, a impermanência. Entendi. E essa mudança toda, para ele não era algo tranquilo, né? Ele falava que a realidade nasce da tensão. Dia e noite, vida e morte. Chegou a dizer uma coisa bem forte: a guerra é o pai de todas as coisas. Isso soa um pouco perigoso, talvez. Como assim, guerra criando algo? Impacta, né? Mas o segredo é não levar guerra ao pé da letra como violência. Para ele era um símbolo dessa tensão e dinâmica, sabe, do conflito entre forças opostas. E é desse choque, desse atrito, que nasce o movimento, que a realidade se cria. A harmonia, então, não seria a ausência de conflito, seria, na verdade, o equilíbrio tenso que surge dele. Pensa em como a gente aprende mais num desafio do que na calmaria, né? Ah, sim. Tipo um músculo que cresce com esforço. Faz sentido. Uma harmonia tensa. E por trás dessa dança toda, desse fluxo que às vezes parece só caos, ele via uma ordem, o Logos. Mas como a gente percebe esse Logos, se, como ele disse, a maioria vive como se estivesse dormindo? Pois é, o Logos não é um deus externo, controlando tudo. É mais um princípio racional, imanente. Uma lógica dentro do próprio mundo. Tá em tudo, mas, assim, exige atenção. Esse dormir que ele fala é viver preso só no superficial, nas aparências, sem sacar as conexões mais profundas, a estrutura que organiza o fluxo. A sabedoria seria justamente acordar para isso. Ver sentido na mudança, unidade nos opostos. E para simbolizar essa realidade toda, vibrante, mutável, ele usou o fogo, que é um elemento que está sempre vivo, né? Consome, transforma, nunca é o mesmo, mas está lá, mudando a si mesmo e o que toca. Exato. O fogo transforma lenha em calor, em luz. Assim como o universo está sempre se transformando. A gente pode até trazer isso para a nossa experiência interna, né? Nossa consciência, nossos sentimentos, talvez sejam como essa chama, queimando fases antigas, certezas velhas, para dar espaço para o novo. É vital, mas envolve também um deixar ir, uma queima do que era familiar. É aí que a coisa pega pra gente hoje, né? Essa nossa resistência à mudança. O apego, aquela versão antiga de nós mesmos, a dificuldade em aceitar fins de ciclos. Seja no trabalho, no amor. Será que muito do nosso sofrimento não vem dessa luta? De tentar parar o rio? Olha, provavelmente sim. Aceitar a impermanência, para Heráclito, seria aceitar a vida como ela é. O medo do desconhecido faz a gente buscar seguranças que, na verdade, são meio ilusórias. Ele era chamado de o obscuro, né?
Talvez o convite seja para uma escuta diferente, mais interna, sentir o ritmo da vida, que é mais um ritual dinâmico do que uma rotina parada. Confiar no caminho, mesmo sem ver a próxima curva. Então, resumindo, o centro do pensamento de Heráclito é a mudança. O fluxo que não para. A realidade nasce da tensão dinâmica dos opostos. Existe uma ordem oculta, o logos, por trás do caos aparente. E o fogo é a grande imagem dessa transformação constante, do universo e da gente. Perfeito. E para fechar, deixar uma provocação, né? Inspirada nele. Onde, na nossa experiência, a gente sente mais essa força do rio, do fluxo? E onde a gente se pega sendo a pedra, tentando resistir? A questão que ele talvez nos coloque não é escolher um ou outro, mas sim como a gente aprende a dançar com essa tensão toda, achando o nosso equilíbrio no próprio movimento da vida. A cada sussurro, um convite. A cada silêncio, uma resposta. Até o próximo sussurro do ser.